Vamos deixar o zumbi por último, que é o meu preferido. Eu já digo que meu... Zombie. Se for um apocalipse, que seja o zumbi. Que eu já assisti tudo de zumbi e eu tô mais Dá preparado. pra você extravasar, né? É, exato, né? Matar pessoas porque elas são Cara, zumbis. What's in your head? Zombie. Diferente de uma situação... Apocalipse irlandês. Diferente de uma situação nuclear, nós já tivemos ao longo da história humana muitas pandemias de caráter altamente mortal. Né? Temos aí uma um pouco mais de 100 anos atrás, de 1918, ali a gripe espanhola, que ceifou, estimado aí quase 100 milhões, 50 milhões de vidas. Né? Então... Mas vamos imaginar um criado em laboratório, altamente contagioso. Para, cara. Para. Pode, Esse assunto é gente, sério. Minha garganta ruim, pô. Aí altamente contagioso e que tem uma morte rápida aí. Então, e aí? Mas aí que tá. Aí, esse é a o morte problema rápida, dos vírus. morte rápida não é uma boa, não não é uma boa verdade. estratégia. Você nunca jogou aquele... Como que é aquele jogo lá? Aqui que você cria um vírus. Como? Pandemic. É o O objetivo. melhor é que você fique muito tempo em dormência. contagie o maior número de pessoas. Tá? Então, uma morte Então, rápida... Esse cenário, então. Você vê, por exemplo, recentemente, há alguns anos atrás, teve um pequeno outbreak lá, um início de algo relacionado à tuberculose na região da África Central. Só que o que acontece? A tuberculose, ela além de ser muito evidente, você rapidamente diagnostica, as pessoas que possuem a tuberculose têm um estado agravado muito rápido, então não dá tempo de contaminar os outros. Do ponto de vista de sobrevivência virológica, ele perde. Mesma coisa do ebola, né? Também. Coisa do ebola. Muito rápido. Você imagina o seguinte, esse vírus em 3 dias ele mata, sei lá. Você fala assim, cara, todo mundo se tranca em casa 4 dias. Quem vai morrer, morreu e não vai passar pra ninguém. E o problema vírus... é quando o vírus ele usa um hospedeiro por um longo período. Essas cepas mais mortais, elas tendem a sumir, dar lugar a cepas mais atenuadas, assim, que vai causar realmente o quê? Aquele bloqueio nasal, bloqueio das vias aéreas, vai deixar o cara doente. A gripe já foi alguma coisa muito mais forte no passado. Sim. Também. Poxa, a própria vacininha, a lei de catapora que a gente dá para as crianças, cachumba, isso era letal. Era O que letal. que fez a gripe espanhola Matar ser tanto. tão fatal? Foi que a cepa do vírus, aquelas primeiras cepas mais mortíferas mesmo, elas foram espalhadas pelo mundo em 1918 pelos soldados que voltavam para casa. Sim. E tínhamos pessoas em trincheiras passando o dia inteiro juntos em péssimas E condições. nos hospitais, inclusive. É. As condições sanitárias na frente de batalha eram horrorosas, talvez as piores do século XX. E nos hospitais, basicamente a mesma coisa. Então, os hospitais superlotados, os caras ali contaminados com aquela cepa mortífera. Deu 1918, novembro, aquela pressa de levar todo mundo para casa, levou todo mundo para casa. E aí se espalhou nos países, né? Inclusive no Brasil. Foi espalhado. Mas depois de 1920, que foi a terceira e última onda que atingiu o Extremo Oriente, né? O Japão só foi atingido em 20. Essas cepas morreram e foram substituídas por outras. Tanto que se fala da cepa da gripe espanhola até 1954. Ah, é? Tem, se não me engano, até uma última pessoa que foi caso de gripe espanhola que foi enterrada numa região congelada, não lembro muito bem agora, que é um caso específico que ficou conservado, etc. Eu não sei muito bem por que essa ideia de conservar vírus, né? Ou qualquer tipo de ameaça nesse sentido. Mas agora a gente está enfrentando uma nova ameaça, né, que é muito interessante. Bom, não é interessante, mas é curiosa. É o fato de que com o degelo das regiões do permafrost, né, nós estamos agora encontrando material biológico de milhões de anos atrás. Milhares ou milhões. Milhares ou milhões, né? Milhões. E o mais interessante disso, novamente interessante do ponto de vista um pouco sombrio, é que ele pode liberar alguns patógenos que nós não temos nenhuma defesa contra. Justamente. Mas aí, eu acho que no caso da pandemia, a gente sai um pouco do clickbait, de como sobreviver ao apocalipse nuclear, que você não vai sobreviver. E aí uma boa preparação pode te ajudar. Isso aqui é um exemplo legal, só pra gente entrar nesse aspecto, cara. É o seguinte, por exemplo, nós tivemos o evento pandêmico que assolou o mundo agora em 2020. Se você pegou Covid, você provavelmente teria morrido num evento sério. Por quê? Porque você teve alguma falha de procedimento de controle. Sim. Porque se você seguisse vamos dizer, uma disciplina laboratorial,
mantendo-se distante de todo mundo, quarentena, enfim, se você não entrasse em contato com o ambiente onde o vírus está, você estaria bem. Então, se a gente assumir essa lógica, e se você tivesse um vírus de uma mortalidade como a gripe espanhola... Eu, por exemplo, já estaria morto porque eu peguei. Todo mundo aqui pegou Covid? Eu peguei depois. Peguei depois. Peguei aquela, como é que chama? Aquela que tinha um nome esquisito. Eu não sei se eu depois peguei... da Delta? Não sei. Omicron. 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 Então, assim, é interessante entender isso, porque se nós pudéssemos assumir que seria o mesmo evento, muitos de nós aqui não estaríamos presentes, né? Porque é muito diferente acho que de uma questão nuclear, que ela é muito visível e você já fala, nossa, apesar da precipitação já ser um negócio mais sutil, o vírus você não vê. É invisível. Né? E você não tem a menor ideia. E existe um problema sério. Por exemplo, se você foi exposto à precipitação nuclear e tá aqui na mesa sentado comigo, você pode estar sendo derretido por dentro e eu não vou pegar nada. Justamente. Agora, imagina, eu tô chega a minha mãe, né? Oi, filho, nossa, você viu que feio? E dá uma tossidinha, game over, morri também. Entendeu? Então é muito mais complicado quando se trata de prevenção, né? Mas existem meios. E aí a gente fala de preparação, de você ter o mínimo em casa para aguentar um tempo, né? E aí preparação, cara, a gente tá até falando no começo, assim, ela tem muitos mitos, né? E muitos erros no conceito. Tem muita gente que acha que os preppers são aqueles preppers americanos loucos, que isso é uma preparação. Tem muita gente que acha que são os rednecks cheios de armamento. É culpa daquele preparados para o fim também, né, cara? Isso é uma disseminação do medo, tá? E eu sou totalmente oposto a isso. Quando você fala assim, você se prepara, você tá vivendo o medo, você tá disseminando o medo. Cara, quando você faz o seguro do seu carro, você fica mais tranquilo. Exato. Claro que foi. Então, se você tem uma preparação, digo, um estoque de comida, de água, tudo, você vai ficar mais tranquilo também. Então é justamente o contrário disso. Outras pessoas falam que você estocar comida, você vai tirar a comida de outras pessoas. E é justamente o contrário, porque quando você faz uma preparação, você vai lá e compra, vou fazer um estoque de comida, eu compro 5%, 10% a mais todo mês. Sabe o impacto que isso tem no supermercado? Zero. Ele vai repor o estoque. Agora, se você não tem a preparação e começa uma pandemia, todo mundo corre pro mercado, sabe o que acontece? Acaba o papel higiênico. Porque todo mundo não sei por que compra papel higiênico. Mas também não sei. Os caras limpam qual é essa pira. Eu também não. Bom, também. na verdade, existe uma explicação, cara, que é muito doida. É porque eu não sei se ela tem base, tá? Mas foi a única explicação que eu encontrei, que meio que rola aquela ideia de que, primeiro, higiene é importante, e segundo, que o papel higiênico é um dos materiais que você não consegue produzir sem processos industriais. E aí os caras saem comprando porque não vai mais ter. Eu tenho de revista aqui. Mas enfim, os caras, na hora da crise, eles limpam a prateleira. O cara que fez a preparação nem vai do mercado para não se arriscar. Então é justamente o contrário. O cara que está preparado, ele preserva isso. Existe um outro ponto nessa história, que se todo mundo tivesse uma preparação básica, seja como os nossos avós. Nossos avós faziam, eu acho que minha mãe já fazia compra do mês. Lembra da compra do mês? Sim, claro. Compra do mês quer dizer o quê? Eu tenho pelo menos um mês de comida. Cara, a maioria dos vírus numa pandemia, ele se revela em menos de um mês. Então, se você fala assim, vamos ficar... Todo mundo tem comida em casa. Eu sei que isso necessariamente... Tem gente que trabalha no almoço para comprar o jantar. A gente não está discutindo esse caso. Mas quem tem essa capacidade... Vamos supor que chegasse uma pandemia agora. A gente precisa ficar todo mundo trancado em casa porque essa pandemia é altamente mortal e tal. Cara, se todo mundo tivesse essa preparação, a gente extinguia a pandemia no primeiro ciclo. Que ela não ia se transmitir de pessoa para pessoa. Então, existem muitos preconceitos contra a preparação que atrapalham... Aí entra, na minha visão, o chapéu de alumínio, sabe? Exatamente. Porque por alguma razão há um ímpeto de tornar a pessoa... ridicularizar aquele que é preparado. Exato. Existe essa coisa de... Ó lá. É um fenômeno cultural interessante, porque muitas vezes, quando eu chego e te falo, cara, eu moro num lugar onde... Você é incapaz de entrar do ponto de vista bélico. Eu posso fechar a porteira e ficar ali 1 ano sem abrir. Eu exponho o quão volátil você é. E aí você fala assim, nossa, mas eu não posso parecer fraco. E aí você me ataca e me ridiculariza. Ridiculariza o próximo. O primeiro passo, eu acho, cara, até antes da questão da preparação, é o clássico location. Né? Então o lugar onde você vive vai ser um dos principais diretores das suas chances de sobrevivência. Por exemplo, eu acho que é legal referenciar esse período anterior que nós tivemos, porque na cidade onde eu vivo, eu praticamente não, do ponto de vista comparativo com São Paulo, não existiu pandemia.
eu continuei fazendo meus treinos, fazendo tudo que eu tinha que fazer, trabalhando, saindo, porque eu moro numa região muito ruralizada, com uma pequeníssima densidade populacional, então eu não senti o que o pessoal sentiu aqui em São Paulo, por exemplo, né? E isso do ponto de vista, novamente, aplicando uma letalidade como a que já tivemos lá em 1918, eu teria um pouco mais de chance de sobreviver, né? E, cara, querendo ou não, estando em São Paulo, você tem limitações óbvias, né? Por exemplo, sua casa não vai, ainda mais se você mora num apartamento, você não vai estocar 3 toneladas de água no teu apartamento. Porque assim, você pensar isso, como é que você vai pôr, se você mora num apartamento, como é que você vai estocar água? Você coloca em risco a estrutura do apartamento. Exatamente. Né? Porque os prédios são construídos para aguentar uma certa quantidade de peso por metro quadrado. Né? E São Paulo tem a característica de que, de forma lógica, seria o primeiro epicentro da pandemia, né? Do apocalipse pandêmico no Brasil, porque o aeroporto tá aqui. E vai chegar o vírus aqui. E você imagina... que em 2020 chegou aqui. Sim. Né? Se você tem realmente aquela notícia assim, ó, o vírus, cara, esse vírus mata em, como vocês falaram, 72 horas, mata em 96 horas. Tá. Você pode, numa cidade de interior, você pode, inclusive, colocar bloqueio rodoviário e falar, não, ninguém entra mais. Sim. O prefeito mandou selar a cidade, cara. Acabou, ninguém sai, ninguém entra. Então coloca a polícia, coloca a guarda municipal, coloca o corpo de voluntários para bloquear a estrada e ninguém mais entra. Né? Você tá necessariamente num segundo ou terceiro estágio de contaminação, possível de contaminação. Então você vai localizar ali a pandemia, né? Aí a restrição não é só a sua casa, é a cidade inteira, porque ela tá selada, né? Exato. E ainda assim, é aquela história. Isso aí pra mim é que nem puxando já a questão do zumbi, né? O cara esconder a mordida, entendeu? Só que a diferença é que a pessoa muitas vezes nem sabe que pode estar contaminada, né? E ela pode causar um estrago. E o problema é que você pode ser, por exemplo, eu já vi isso acontecendo, especialmente nesse período que nós tivemos. A família era super regrada, mas tinha um amigo que não era. E foi visitar. Tem uma laranja podre dentro da família. Aquele cara que fala assim, o cara não tá nem aí, vai pra balada. Pronto, ele leva todo mundo na bomba, né? Exatamente. Então, o grande desafio que eu vejo, e isso se aplica a todos os desastres que nós estamos falando, né? A infraestrutura inicial vai definir grande parte da sua porcentagem de sobrevivência. Então, quando a gente fala fuga para as colinas, né? Fuja para as colinas, é por quê? Porque a tendência é que zonas rurais te dão mais versatilidade. Não é que você vai, você tá vivo. Não. Ganha um tempo. Você tem mais versatilidade. Cara, eu tenho nascente na minha propriedade, eu tenho centenas de quilos de região comida plantada. Comida, você não precisa ter Exato. comida. E algumas localidades geográficas são muito agraciadas. Por exemplo, o que me atraiu para Santa Catarina? Um dos critérios interessantes. Eu venho de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é dominado por grandíssimas propriedades, certo? Que você tem lá quilômetros e quilômetros, sei lá, de soja. Em Santa Catarina, pelo menos na região onde eu estou, você tem muitas pequenas propriedades com diferentes tipos de produção que vão continuar produzindo porque não dependem desse insumo de caráter mega industrial. Então você tem uma resiliência social muito maior naquele local, né? E naturalmente trocas, né? Exato, e já acontece. Né? Existe muito escambo hoje, né? Isso é muito legal porque você consegue criar um sistema mais resiliente. Quando a gente faz, por exemplo, São Paulo, ele é um buraco de consumir insumos. O que São Paulo produz do ponto de vista de insumos de sobrevivência? Né? A não ser aspectos industriais. Não. Né? Podcasts de instrução de sobrevivência. É o único insumo. Tá aí. Então, assim, o que acontece é que, imaginemos que agora, nesse momento, temos que entrar em um lockdown aqui. Da onde você pega a comida, cara? Aqui, nessa região. Você não tem. Da onde você pega água? Se a tua torneira parar de fazer água, você vai pegar água da onde? Né? Não tem jeito. E você tá competindo. O pouquíssimo recurso que tiver, sei lá, o rato andando na rua, vai estar sendo caçado por você e por mais 500. Né? Então, a grande dificuldade que eu vejo é que muitas pessoas querem se preparar para uma situação de desastre drástica como essa, sem tomar as mudanças de estilos de vida que são necessárias para aumentar as chances de sobrevivência para cenários drásticos. Né? Uma coisa é você ser, por exemplo, uma questão de queda de energia, falta de segurança, uma coisa é muito específica, pontual, ou até mesmo uma preparação contra um desemprego, por exemplo. Né? Agora, você falar de grandes crises, cara, você tem que ter grandes preparações. Né? Cara, existe um negacionismo para preparação que ele é muito grande, cara. As pessoas, é o que o Júlio falou, esse cara tá fazendo isso, usa o chapéu de papel alumínio. E, cara, isso é assim...
Não é uma questão de se, é de quando. A gente sabe, acabou de acontecer uma pandemia. Podia ser pior, podia ser mais agressiva. Segundo especialistas, vai acontecer uma maior. Né? Exatamente. É uma questão de tempo, né? Aí você fica negando isso, você fica entregando para o Estado Eu acho que depois da responsabilidade. Covid já tem menos gente tratando a galera de louco. Posso já. te falar? Muita gente... não? Muita gente... Não. Eu não sei se é tanto assim, mas muita gente que ridicularizava quando você falava em preparação, me ligou falando, e aí, o que eu compro? Falei, vai lá, trouxa. Compra meu curso. Vê o vídeo, compra meu curso. E é difícil. Vê meu isso. vídeo lá no YouTube. Mas por outro lado, cara, uma coisa que eu percebo, memória curta. Memória né? curta também. Memória curta é passou. característico. Tem um livro que é incrível, assim, ó, da Amanda Ripley, O Impensável, onde ela fez um estudo bem interessante a respeito dos grandes desastres que aconteceram na humanidade e tal. Cara, é assim, ó, a primeira geração que passou pelo desastre, durante uma década ainda fica esperta. Depois ninguém mais lembra e sofre tudo de novo. exatamente. É impressionante. E o outro problema grave é a confiança no Estado, no governo. Seja qualquer governo, não estou politizando isso, mas assim, não, o governo vai prover. Não vai. O governo mal tem estrutura para prover o seu dia a dia. A gente vê essa fragilidade em vários eventos que ocorreram no próprio Brasil. Sim. Cara, o governo não confie no que o governo vai te amparar, porque ele não tem condições. Você imagina que Mesmo que ele numa queira. das maiores potências do mundo, como os Estados Unidos, tivemos eventos de desastres onde, inclusive agora teve o Milton, o Furacão Milton, várias famílias até hoje sem água potável, até hoje. E a gente está falando dos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem inúmeros relatos onde quem ajudou foi o Corpo de Voluntário Civil. Civil, o teu familiar, o teu vizinho, a tua comunidade, pessoas, se for localizado, pessoas até de outros estados mandando coisa, que nem aconteceu. É claro que se for uma pandemia tal, assim, você vai ter que contar com as pessoas da sua comunidade ali. Na minha cidade, cara, Montes Claros fica no norte do estado, mas lá tem aeroporto, né? E tem a Azul, a Latam e a Gol trabalham lá. E a Azul, eu não vou fazer... É simplesmente um relato, tá? Não é um merchan da Azul, não. Mas a Azul falou, vou transportar os mantimentos aí. Isso fez com que, não a cidade, mas a região inteira doasse e falaram assim, ó, Montes Claros tem que doar água. Ainda especificaram. Encheram um hangar de galão de água, cara. Eu nunca tinha visto tanta água na minha vida, porque eu não ando em distribuidora de água, mas eu nunca tinha visto tanto galão de água na minha vida, cara, tanto. E carro chegando o tempo inteiro, despeja água. Pessoas, entendeu? Pessoas. E vai chegando mais, iniciativa privada. Tá chegando mais. Só que tem um porém, né? Existe um determinado ponto onde nós paramos com o voluntariado e entramos no modo de sobrevivência. Esse é um estágio para quando você tem uma coisa Exato. generalizada. Porque, assim, e não localizada. O que aconteceu de certa forma, por exemplo, na pandemia aconteceu isso. As pessoas começaram a se fechar. Só que aí, por outro lado, aí você fala assim, cara, mas dá para sobreviver. Cara, o cara ficou muitas vezes num lockdown aí de 2-3 meses e já se separou da mulher, desenvolveu fobia, desenvolveu transtornos ansiosos. E assim, claro que teve muita gente que perdeu muito nesse processo, mas teve muita gente que não perdeu e ainda assim não conseguiu manter o equilíbrio emocional.